Graças a paz, igreja, amém? Deixa eu só me ajeitar. Muito papel. Deixa esse aqui, tá bom. Eu vou me ajeitar. De poder estar ministrando mais uma vez nessa noite. Poder estar aqui falando a respeito da palavra de Deus. Nesse mês que nós estamos falando de batalha espiritual, eu quero falar hoje a respeito dessa batalha que Satanás faz contra a igreja de Cristo. Uma batalha que para nós é invisível nas regiões celestiais, mas que gera muito transtorno para a igreja. Eu quero falar de uma igreja que ela pode ser perseguida por Satanás. Quero que vocês abram, por favor, em Apocalipse, leremos o capítulo 2, versículo do 8 a 11. O título que eu coloquei nessa mensagem: na prova da perseguição, brilha a fidelidade. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós devemos entender que o inimigo de nossas almas e suas hostes demoníacas estão contra a igreja de Cristo. Apocalipse 2, do 8 a 11, diz assim. Espera um pouco, saiu. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Na prova da perseguição brilha a fidelidade da igreja. Fidelidade tal que vai se mostrar nos piores momentos das nossas vidas. A fidelidade de uma igreja que se encontra em perseguição. Nesses momentos, a igreja ela deve permanecer fiel a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele é um Deus fiel à igreja. Deuteronômio 32, 4 diz assim: Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. E assim como esse Deus é fiel, cabe a nós, igreja, também sermos fiéis a Deus. Porque é um atributo que Deus nos comunica. Assim como Ele é fiel, nós também podemos ser fiéis. Salmo 86, 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Até no mundo as pessoas valorizam fidelidade. Você pode ter um casamento que não seja cristão, um casamento normal, e as pessoas vão exigir fidelidade uma das outras, fidelidade conjugal. Porque fidelidade é um atributo extremamente valioso. Até no seu serviço. Quantas empresas hoje não falam assim: você tem que ser fiel, você tem que ter atitude de dono na sua empresa, você tem que ser totalmente um colaborador que vai viver para a sua empresa. Uma vez eu lembro que num certo serviço que eu estava, um dia eu cheguei para o meu patrão e falei assim: eu preciso sair mais cedo amanhã. Ele falou: tá bom. No outro dia eu saí mais cedo para fazer uma entrevista. Aí fiz a entrevista, no outro dia ele falou assim: você foi fazer uma entrevista? Eu fui. Seu hipócrita, mau caráter. Eu falei: que isso? Você tem que ser fiel à sua empresa. Eu recebo um monte de proposta e não saio, e você não é fiel? Você não é crente? Eu falei: calma. Que isso? Fidelidade. Até no meio do futebol. Existe fidelidade ao seu time nos bons e nos piores momentos. Fiel, um atributo extremamente importante.
E quando nós olhamos um todo, quando nós falamos de batalha espiritual, quando nós falamos de Satanás atacando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existe uma igreja que deve ser fiel. Quando nós entramos nesse assunto de fidelidade, de perseguição, fidelidade, um livro que se destaca é o livro de Apocalipse. Principalmente quando a gente fala da igreja de Esmirna. Porque o livro de Apocalipse é um livro que vai falar de perseguição, fidelidade e esperança. Que no meio do levante de Satanás, a igreja fiel pode ter esperança em Cristo Jesus. É para isso que o livro de Apocalipse foi escrito. E muitas vezes o livro de Apocalipse ele é mal utilizado nas nossas igrejas. Ele é deixado de lado. Ele é esquecido. Porque ele é um livro de difícil interpretação. Quando a gente fala de escatologia na teologia, é algo que é um pouco complicado. Várias linhas teológicas. É muito difícil você estudar Apocalipse, você falar de Apocalipse. Até hoje a gente estava conversando no carro de Apocalipse. Aí um pensa uma coisa, outro fala, o anticristo já está aí, o anticristo é fulano. A gente sempre diverge. Então as pessoas muitas vezes olham Apocalipse e falam assim, é melhor eu nem falar de Apocalipse. Eu lembro na minha antiga igreja que uma vez estava conversando com uma jovem, e ela estava cansada, eu falei assim, está tudo bem? Ah, é que eu não consegui dormir à noite. O que aconteceu? Ah, eu fui inventar de ler Apocalipse, fiquei com tanto medo, que para mim parecia um filme de terror, eu parei, eu não consegui dormir. E eu falei para ela, mas como assim? Você é cristã. O livro de Apocalipse não é para dar medo, é esperança. Essa palavra que é tão temerosa, Apocalipse, no grego, é revelação. A ideia por trás dessa palavra no grego é como se você fosse a um teatro, sentasse e tivesse uma cortina e você ficasse pensando, o que tem atrás daquela cortina? E aí quando aquela cortina se abre, revelação, os mistérios são revelados. É como se o Apocalipse fosse uma revelação, Jesus tirando as cortinas dos nossos olhos para falar a respeito do final dos tempos, para falar a respeito de esperança. E é muito interessante a gente pensar assim, porque quando foi escrito o Apocalipse, foi numa época de perseguição. Foi escrito pelo discípulo João, apóstolo João, preso lá na ilha de Patmos, e eu vou entrar em mais detalhes um pouco depois. E quando João, aquele que foi um apóstolo novo, talvez o último apóstolo vivo naquela época, quando João estava sendo preso por causa do evangelho, quando as igrejas estavam sendo perseguidas, Jesus vem e revela o Apocalipse para João. Com o intuito não de ser um livro complicado, não de ser uma mensagem difícil de entender, não para dar medo para João, mas para dar esperança. Porque quando Satanás se levanta contra a igreja de Jesus Cristo, daquela época, de todas as épocas da história, contra a igreja de Jesus Cristo hoje, a igreja prevalecerá em Cristo Jesus. O bem prevalecerá sobre o mal. Independente da batalha espiritual que estamos enfrentando, independente da ira e da fúria de Satanás, nós, igreja, prevaleceremos. Essa é a mensagem que João vai receber de Jesus Cristo. E quando Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como o próprio Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que morreu. Como vocês podem morrer, mas ressuscitou. E Jesus vai trazer uma mensagem muito reconfortante para uma igreja que estava passando por perseguição. Uma mensagem que ele está vendo tudo o que estava acontecendo naquela igreja. Uma mensagem que ele valorizava aquela igreja. Que aquela igreja ia sofrer ainda mais. Mas Jesus exigia a fidelidade deles. E tinha um prêmio, a coroa da vida. Essa é a ideia desse texto. E é um texto, igreja, que é muito importante para nós hoje. Porque talvez nós não estejamos passando por nenhuma perseguição. Talvez nós não passaremos nunca por uma perseguição como essa igreja passou. Mas nós também devemos ser fiéis. Nós também devemos estar preparados como igreja para qualquer batalha.
Essa é uma mensagem para a igreja dos dias de hoje. Porque a perseguição pode estar batendo às nossas portas, igreja. Mas nós não estamos percebendo. Parece que Satanás é aquele caçador ardiloso, que prepara uma armadilha, toda bonita. E a gente vai caminhando, até que nós somos presos. Repentinamente, porque falta o preparo. E a pergunta que nós devemos fazer, igreja, será que nós seremos fiéis quando as perseguições se levantarem? Quando as perseguições afetarem a nossa vida, a nossa qualidade de vida? Quando as perseguições baterem em nossas portas, exigindo a nossa vida por Jesus Cristo, será que nós seremos fiéis? É isso que eu quero falar hoje, igreja. Essa mensagem que eu quero extrair desse texto. Quero falar que no meio da batalha espiritual, a igreja de Jesus Cristo deve permanecer em fidelidade. No meio de qualquer ataque de Satanás, devemos permanecer fiéis nessa luta. Porque ele tem um prêmio para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero falar... Eu perdi, cadê o controle se escondeu aqui. É sobre a riqueza escondida na perseguição. Apocalipse 2, 9a, somente esse texto diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Riqueza escondida na perseguição. Quando a gente fala de batalha espiritual, parece que não é algo que mexe no nosso cotidiano de vida. Batalha espiritual. O que está acontecendo lá no céu vai mudar o que está acontecendo aqui na minha vida hoje? Por isso que é um tema tão importante para a gente trazer para a igreja. Porque muitas vezes, igreja, a gente ignora batalha espiritual. Nós lemos textos igual Efésios 6,12, que Paulo diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós vemos a palavra que o pastor Saulo trouxe de manhã a respeito de Daniel e da batalha espiritual que teve, parece que nós olhamos isso, mas ignoramos. Não afeta o nosso cotidiano de vida. Não vai mudar nada na minha vida o que está acontecendo nas regiões celestiais. Tem muitos crentes que ignoram a batalha espiritual. Tem outros que exageram. Eu lembro na minha antiga igreja, uma vez que a gente chamava de operador do som, não colocou a pilha certa no microfone, a pessoa foi ministrar, começou a falar, ele começou a falar: Satanás está furioso, é Satanás, Satanás. Mas na verdade não era Satanás, era o moço do som. Era o moço do som como Satanás, mas não era Satanás. Não era uma batalha espiritual. Eu lembro algo que marcou a minha juventude. Eu tinha um amigo meu que era filho de uma missionária, e eu estava falando a respeito de um filme chamado A Órfã, não sei quem assistiu. Falou: empresta para mim esse filme. Eu empresto. Na outra semana eu falei: me devolve, assistiu, gostou? Não, minha tia quebrou. Eu falei: por quê? A gente colocou o filme e ela sentiu presenças, abriu um portal para o mundo demoníaco e teve uma batalha na nossa casa. Eu falei: mas a moça nem é demônio, é filme que a moça tem problema mental. E ela quebrou meu DVD. Ela exagerou algo que muitas vezes a pessoa exagera, fala: não, ali teve uma batalha espiritual na minha casa. Então perceba, igreja, muitas vezes ignoramos, outros exageram. Mas nós vamos ver aqui nesse texto que a batalha espiritual, que Satanás, ele pode agir, ele pode batalhar nas regiões celestiais e influenciar diretamente a vida do cristão. Como o exemplo da igreja de Esmirna. E eu vou falar um pouco do contexto dessa cidade. A cidade de Esmirna, ela ali na Ásia Menor. É uma cidade que, na época do Apocalipse, era uma cidade muito importante. Já foi chamada a primeira cidade da Ásia. Ou seja, a principal cidade da Ásia. Uma cidade muito bonita. Ao ponto de ser chamada de coroa da Ásia também. Tão bonita que era aquela cidade. A região era linda. É uma cidade que ela tinha um porto. Então tinha comércio. Porto naquela época é muito... Como assim?
como agora ainda é importante, Porto naquela época era muito importante para comércio, para pessoas trabalharem, para dinheiro, para economia, tudo isso. Então era uma cidade muito importante daquela época. Tanto é que até hoje é uma cidade chamada Izmir, na Turquia, uma das principais cidades da Turquia, na Ásia Menor. E é uma cidade muito interessante, porque quando Jesus fala para as 7 igrejas do Apocalipse, sempre Jesus vai falar algum assunto referente à cidade para exemplificar uma verdade espiritual. Então, quando Jesus fala, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, a cidade de Esmirna entendia isso. Porque foi uma cidade que lá em 600 a.C., ela foi dizimada, ela foi destruída. Mas depois de 300 anos, ela foi reconstruída, ela foi reerguida das cinzas. Até usar uma figura mitológica da Fênix para falar da cidade de Esmirna, aquela que ressurge, aquela que ressuscita. E para a nossa ministração, um ponto que é muito importante, para nós vermos como Satanás vai trabalhando naquela cidade para afetar a igreja. Em 195 a.C., a cidade de Esmirna, quando tinha o avanço do Império Romano que destruiu, o Império Romano conquistador, então ao invés da cidade de Esmirna lutar contra o Império Romano, eles se entregaram voluntariamente, chegaram a erguer um templo, a deusa com D minúsculo Roma, e foi uma cidade que foi muito fiel ao Império Romano. Perto da época de Jesus, o Império Romano gostou tanto da fidelidade daquela cidade, que eles permitiram que ela construísse um templo dedicado a um imperador chamado Tibério. Ela teve essa honra. Em muitos achados arqueológicos que se fazem na cidade de Esmirna, você vê estátuas de imperadores romanos, templos dedicados a Roma. Então era uma cidade que ela era fiel a Roma. Tanto é que ela foi a primeira cidade da Ásia que instituiu o culto ao imperador como religião oficial. Aí vocês vão perceber como Satanás vai trabalhando naquela cidade. Eles tinham orgulho de cultuar o imperador romano na cidade de Esmirna. Outras cidades adoravam vários e vários deuses. Lá você adorava o imperador romano. E até os cidadãos daquela cidade ajudavam a fiscalizar todas as pessoas para verem se elas realmente estavam adorando o imperador romano. Era um fanatismo naquela cidade. Salvo os judeus que tinham liberdade religiosa, todos tinham que adorar o Império Romano. Pensa um cristão da cidade de Esmirna. Um cristão que abre mão do seu emprego, abre mão dos seus relacionamentos, porque ele não poderia se render à adoração naquela cidade. Na cidade de Esmirna, você ser um cristão naquela época era assinar um atestado de pobreza, de dificuldade, de tribulação. Eles estavam passando fome, igreja. Mas Jesus vai olhar para aquela cidade, para aquela igreja, falar uma mensagem linda. Vocês estão passando tribulação, eu estou vendo tudo que vocês estão passando por mim. Vocês são pobres para as riquezas do mundo. Mas para mim, Jesus Cristo, vocês são ricos. Eles descobriram uma riqueza no meio da perseguição. E essa palavra riqueza no grego, ela significa você ter grande quantidade de algo que é muito valioso. Eles não tinham quantidade de dinheiro, quantidade de posses, mas eles tinham Jesus. Isso era muito valioso. É muito interessante porque você vê que era uma cidade que as pessoas se orgulhavam dos seus comércios, do seu emprego, da adoração pagã ao imperador romano e os benefícios que isso trazia para eles. Enquanto a igreja de Jesus se orgulhava de, no meio de tudo isso, poder empobrecer, mas continuar fiel à causa de Cristo. Eram ricos. Quando nós olhamos outra igreja, que é a igreja de Laodiceia, a mensagem de Jesus é totalmente diferente para essa igreja. Em Apocalipse 3, 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, porém para Cristo, pobre. Olha a diferença, igreja.
Satanás podia perseguir a igreja de Esmirna, arrancar tudo que aquela igreja tinha, mas nunca arrancaria Cristo Jesus daquela igreja. Essa é a mensagem que Jesus manda para a igreja de Esmirna. E agora eu quero falar com a nossa igreja. Será que nós estamos prontos? Prontos para passarmos tribulações, prontos para passarmos fome por causa de Jesus Cristo? Se a batalha espiritual se acentuar, se Deus permitir que Satanás, no nosso país, nos persiga, será que estaremos prontos? Será que seremos como Esmirna? Será que a igreja brasileira, uma igreja moderna, uma igreja que nunca passou por grandes dificuldades, será que essa igreja estaria pronta para uma perseguição? Uma igreja que prega valores mundanos muitas vezes, prega riquezas do mundo, prosperidade, que tudo vai dar certo, que você vai ser a principal pessoa do mundo. Igrejas que alimentam o nosso eu, será que essas igrejas estariam preparadas para padecer por causa de Jesus Cristo? Temos muitos evangélicos no Brasil. Quantos permaneceriam se pelo nome de Jesus nós fôssemos atribulados? Quantos permaneceriam se pelo nome de Jesus nós ficássemos desempregados? Será que nós, eu falo por mim, será que nós suportaríamos perder a nossa qualidade de vida por causa de Jesus? Isso não vai acontecer. Esses dias eu vi uma reportagem, longe, lá no Bangladesh, do lado da Índia, longe, do outro lado do mundo. Lá é dominado pelos muçulmanos, religião dos muçulmanos. E quando alguém se convertia ao cristianismo, a pessoa perdia tudo. Perdia os amigos, perdia o emprego. Então está falando que lá no Bangladesh tem muito cristão passando fome. A mesma forma de operar lá atrás, Satanás opera lá, acabando com a vida da pessoa. Será que isso vai acontecer aqui, igreja? Nós falamos, não, nunca isso vai acontecer no nosso país. Toma cuidado, porque o inimigo de nossas almas trabalha por baixo dos panos. E cada vez mais, o cristianismo tem se tornado hostil para as pessoas. Cada vez mais no nosso país, as pessoas não estão gostando dos dogmas cristãos, dos princípios cristãos. Todos os princípios cristãos são questionados. Não sei se você já teve medo no seu serviço de se posicionar por algo, falando, talvez se eu me posicionar aqui eu vou ser mandado embora. Já vi casos de entrevistas que as pessoas vão lá no Instagram para ver se a pessoa é cristã. Se for cristã, talvez não vai se adequar na empresa. Hostilidade no nosso país. Eu lembro uma vez no meu serviço, que um amigo meu, colega, amigo de serviço, chegou para mim e falou, posso te pedir desculpa? Pode. Aí eu falei, por quê? Porque quando eu entrei no serviço, o pessoal falou assim, o Vini é gente boa, mas é crente. E ele falou assim, eu não gostava de você. Mas como eu ajudei ele muito no começo do serviço, ele falou, cara, me desculpa, porque eu julguei você porque você era crente. Mas num sentido pejorativo, que para mim eu fiquei abismado. Mas como assim, ser crente é ruim? Eu brinquei com ele, ser crente não é ruim não, amigo. Porque nossos princípios não batiam. Ser crente não é algo tão bem visto para algumas pessoas. Cuidado. Hostilidade que se levanta no nosso país contra a igreja de Jesus Cristo. Satanás vem atuando e nós precisamos orar, como o pastor Saulo falou de manhã. Precisamos buscar para que o nosso país continue sendo um país cristão. Continue sendo um berço para missionários no mundo inteiro. Mas precisamos estar preparados para sermos fiéis totalmente à causa de Cristo. Mesmo que essa fidelidade custe todas as nossas riquezas. Porque a igreja de Jesus, ela pode ter posses, a gente pode ter um prédio maravilhoso como temos, e graças a Deus pode ter uma construção. Mas se não tiver Jesus, não adianta de nada a igreja. Então a primeira mensagem que eu quero deixar bem claro,
Não priorize a sua qualidade de vida acima de Jesus Cristo. Satanás se levantar contra a sua vida e contra a igreja, priorize sempre a fidelidade de Jesus, mesmo que isso faça com que você passe fome. A verdadeira riqueza que nós descobrimos é a fidelidade em meio às perseguições. Amém? E o texto vai continuar. Quando você olha a mensagem de Jesus para essa igreja, Jesus não vai falar assim para eles, vai melhorar. Ao contrário, Jesus vai falar, vai ficar cada vez mais difícil para vocês, igreja de Esmirna. Então eu quero falar que vivos, mesmo diante da morte. Apocalipse 2, do 9b ao 10a, eu já segmentei o texto, diz assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Será que tem alguma causa hoje, nas nossas vidas, que vale a pena a gente ser fiel? Vale a pena a gente morrer por alguma causa? Porque querendo ou não, nós valorizamos a nossa vida. É nosso bem maior. Muitas vezes você pode perder tudo, mas você ainda está vivo. E a gente luta pela nossa vida. Quantos exemplos você vê que pessoas na beira da morte tiram forças de onde não tem para sobreviver? Pessoas que já passaram por traumas de quase terem morrido, parece que essa pessoa tira forças que nunca imaginou para sobreviver. Esses dias caiu um avião na Índia com um sobrevivente, aquele homem saiu do meio dos escombros. É algo absurdo. Sobrevivência. Viver. Nesses dias teve um treinamento de incêndio no meu serviço, e treinamento de incêndio é a mesma coisa. Só fala um dia, toca um alarme, todo mundo desce sossegado. Termina o treinamento, todo mundo bate palma, parabéns. E aí eu brinquei com um amigo meu, se fosse de verdade, não é essa coisa bonita não. Até brinquei, eu empurrava você para ir primeiro, para sobreviver. Preciso fazer a obra de Jesus ainda na terra. Sobrevivência. Nós temos esse... Estou brincando, empurraria. Amém? Não sei, na hora não sei. Ninguém vai querer estar perto de mim se acontecer alguma coisa. Mas amém, sobrevivência, igreja. Nós temos esse instinto. Se nós precisarmos escolher entre alguma causa e a nossa vida, possivelmente escolheremos a nossa vida. Uma vez eu brinquei com os jovens, se chegasse alguém para mim e falasse, nega o Corinthians ou morre, eu nego. Não tem problema nenhum. Minha vida é muito mais preciosa, desculpa. Desculpa Daniel, desculpa Heber, me perdoa. Minha vida é muito mais preciosa. Então, nós devemos permanecer firmes, sempre entendendo que tem uma causa que é maior que as nossas vidas. Uma causa. A causa de Cristo. E Jesus vai falar para essa igreja, eu quero que vocês permaneçam fiéis com as suas próprias vidas, se for preciso. E é muito interessante porque, falando a respeito do contexto de Esmirna de novo, essa cidade já tinha um culto ao imperador fanático. Mas piorou muito na época do imperador chamado Domiciano. Foi imperador romano de 81 a 96 depois de Cristo. Esse imperador, ele foi filho de Vespasiano, irmão de Tito. É um imperador da linha Flaviana, a linha que depois dos Césares, depois que Nero foi deposto, foi assassinado, tem uma guerra civil, aí um homem Vespasiano, que era um general romano, que estava sitiando Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele vence uma guerra civil e se torna imperador romano. Esse homem é muito importante, porque foi aquele homem que começou a construção do Coliseu romano que nós temos até hoje. E o seu filho Tito, que depois que ele morreu, reinou em seu lugar, construiu, terminou essa construção. São dois imperadores muito competentes, Vespasiano e Tito. Mas quando Tito morre, seu irmão mais novo, Domiciano, começa a reinar, porque Tito não tinha descendentes. E Domiciano não é um bom homem, não é um líder, é um lunático. Domiciano vai entender, porque naquela época,
quando eu falo culto ao imperador, o culto ao imperador romano era feito após a morte do imperador. Então o imperador morria, eles divinizavam esse imperador e começavam a cultuar ele. Mas Domiciano vai falar assim: para que cultuar alguém que está morto? Sendo que vocês podem me cultuar como Senhor e como Deus. Então aquele imperador se levanta. Logicamente, por trás daquele imperador que é um anticristo, está Satanás batalhando contra a igreja. Então esse homem se levanta, espalha sacerdotes por todo o Império Romano, para que esses sacerdotes proclamassem o culto ao imperador Domiciano. Os judeus tinham a liberdade, mas e os cristãos? Todo o Império Romano, nenhum cristão se curvaria a alguém que falasse que era Deus e Senhor, porque nós temos um Deus e Senhor, Jesus Cristo. Então começa essa grande perseguição à igreja, a perseguição de Apocalipse, com o apóstolo João sendo preso, tudo isso por causa de Domiciano, um anticristo. Mas na cidade de Esmirna, isso é muito pior, porque lá o culto já era fanático. Mas quando Domiciano empregou esse sistema de adoração a ele, aquela cidade parecia que explodiu. E lá ficou um fanatismo cego de culto ao imperador. Então era uma cidade perigosa aos cristãos. E a situação era tão delicada que Jesus vai dizer assim: tem uma sinagoga naquela cidade, que Jesus chama de forma forte, sinagoga de Satanás. Porque a perseguição estava tão acentuada e Satanás estava usando tantas pessoas daquela cidade, que possivelmente alguns estudiosos vão dizer que os judeus da sinagoga, quando sabiam que tinha um judeu daquela sinagoga, que era livre, não sofria perseguições porque era judeu, mas quando algum judeu daquela sinagoga se convertia ao cristianismo, os próprios judeus acusavam ele de ser cristão, acusavam eles para que eles fossem presos e mortos. Isso é uma loucura de se pensar, porque o judeu odiava o Império Romano. Domiciano era imperador que o seu pai e seu irmão destruíram Jerusalém. Mas Satanás trabalhou tanto naquela cidade que os judeus preferiam trair os seus irmãos, entregar os seus irmãos para o Império Romano, porque eram cristãos. O ódio que eles tinham pelos cristãos superava o ódio que eles tinham pelo Império Romano. Aqueles judeus daquela época, daquele contexto, daquela cidade, estou falando de todos os judeus. E Jesus vai falar: vocês são sinagoga de Satanás, porque vocês são acusadores. Vocês estão fazendo o papel do diabo, acusando os cristãos. Então pensa o que aquela igreja sofreu. E Jesus vai falar assim para aquela igreja: vocês vão passar por isso, por essa perseguição, por 10 dias. E você não sabe se são 10 dias, literalmente 10 dias de perseguição, ou um período de tempo de perseguição. Mas Jesus vai falar: vocês vão passar por perseguições, por prisões por 10 dias. Mas sejam fiéis até a morte. E essa palavra fidelidade no grego é uma palavra forte para falar fidelidade total a uma causa. Fidelidade máxima, a ponto de você entregar a sua vida. Essa é a fidelidade que Jesus vai pedir para a igreja de Esmirna. E foi essa fidelidade que ele recebeu. Quando você faz estudo de arqueologia bíblica, tem achados arqueológicos na cidade de Esmirna, que são muros grafitados. Grafitado que eu falo não é grafite de hoje em dia, é escrito. Eles quebravam os muros e escreviam mensagens. É muito interessante que acharam mensagens falando a respeito de Senhor, de fé. Acharam mensagens com símbolos cristãos. Acharam até mensagens codificadas, falando de perseverança. Porque a perseguição foi tão grande que eles precisavam se comunicar em segredo. Precisavam um animar o outro por meio de escritos em paredes. Porque era muito perigoso ser cristão. Porque Satanás se levantou contra aquela igreja para matar aquela igreja. Seja fiel até a morte. E nós voltamos para a igreja de hoje. Até onde vai a nossa fidelidade para com Cristo? Será que você é fiel, perdendo tudo? Mas falando: eu posso perder tudo, mas a minha vida, Vinícius, meu bem maior,
Será que nós seríamos fiéis? Será que seríamos fiéis se ser cristão fosse um crime apontado? Ele é cristão, prenda ele, mate ele. Será que nós permaneceríamos fiéis? Nós estamos acostumados com a nossa igreja no Brasil, com um contexto sem perseguições. Mas nós esquecemos quantas perseguições a igreja de Jesus Cristo sofreu durante toda a sua história. Lá em Atos dos Apóstolos, você vê o apóstolo Paulo sofrendo com judeus, sofrendo com gentios, sendo preso, apanhando, ao ponto dele falar assim em Atos 20, 22 ao 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Perseguido. Só o Império Romano perseguiu a igreja de Jesus 10 vezes. Começando lá com Nero, matando Pedro e Paulo. Até Domiciano e tantos outros imperadores que foram usados por Satanás como anticristos para perseguir a igreja. E a perseguição era queimar cristãos. A perseguição era prender, era matar, era torturar, era colocar os cristãos em arenas para que eles fossem mortos por animais. A igreja passou por tudo isso. E nós muitas vezes achamos que Satanás não opera mais assim, que isso nunca vai acontecer com a igreja de Jesus. Mas nós devemos estar preparados para uma fidelidade até a morte. Tem um exemplo da cidade de Esmirna, de um homem chamado Policarpo. Ele é um homem muito conhecido. Ele é um mártir muito conhecido da igreja. Porque nesse tempo do Apocalipse, a perseguição de Domiciano, Policarpo era um jovem, discípulo do apóstolo João. E possivelmente nessa perseguição, Policarpo passou despercebido, não foi perseguido, não foi preso. Mas passou uns 60, 70 anos. Lá em 150 depois de Cristo, se levantou outro anticristo. Foi usado por Satanás. Um homem chamado Marco Aurélio, imperador romano. Muito importante para o Império Romano, um intelectual, filósofo. Nós conhecemos ele por causa do filme Gladiador, que era aquele senhorzinho do filme Gladiador, que você fala, que senhorzinho bom. Perseguiu a igreja. E nessa perseguição, Policarpo era bispo da igreja de Esmirna. E quando ele estava no meio dessa perseguição, acusaram ele de ser cristão, prenderam ele. E o testemunho que ele dá é muito importante, que ele fala assim, que falaram para ele, negue Jesus. E a resposta dele foi, tenho servido Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, sou cristão. Nós devemos ser como Policarpo, nós devemos ser como a igreja de Esmirna, nós devemos permanecer firmes na causa de Cristo, nem que seja para negarmos a nossa própria vida. Sou cristão. Policarpo foi queimado. Mas a tradição vai falar que as chamas não conseguiram entrar no corpo de Policarpo por uma forma miraculosa, então tiveram que matar ele à espada. Tantas e tantas vezes nas nossas vidas, nós negamos Jesus na escola, no serviço, na faculdade, com os amigos. Por coisas simples nós negamos Jesus no nosso dia a dia. Mas quando nós olhamos esse exemplo, nós devemos perceber que a nossa fidelidade tem que estar no limite máximo. Que assim como Jesus exigia da igreja de Esmirna fidelidade até a morte, é o mesmo Jesus que exige da igreja de hoje em dia. Vocês devem ser fiéis nessa batalha espiritual, nesse levante de Satanás. Se acontecer alguma perseguição, vocês devem ser fiéis até a morte. Essa é a mensagem de Jesus. Quando nós falamos de batalha espiritual, nunca se esqueçam que a nossa nação pode sofrer nas mãos de Satanás, mas nós devemos permanecer fiéis.
mesmo diante da morte, nós teremos vida. E eu quero concluir falando que nós vimos, a respeito de batalha espiritual, como Satanás se levanta e nós temos que abrir mão da nossa qualidade de vida, podemos passar fome, mas somos ricos. Nós vimos que podemos até ser mortos por causa do Evangelho de Jesus. E às vezes é uma mensagem dura, dolorosa. Você fala, você só está falando de morte, perseguição, fome. Meu Deus, eu fui para a igreja, saí triste. Mas quando nós continuamos o texto é maravilhoso. Porque Jesus vai encerrar falando a respeito da coroa da vida. Jesus vai falar assim para a igreja de Esmirna, continuando no capítulo 2, versículo B até o 11. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Porque a gente olha para os cristãos da antiguidade, os cristãos que a gente deu tantos exemplos aqui, porque eles corriam para a morte. Porque muitos cristãos morreram felizes. Porque eles entenderam que essa vida é passageira, é temporária. Eles entenderam que a causa de Cristo era uma causa que vale a pena morrer. Porque quando nós estamos em Cristo, Satanás pode fazer de tudo. Satanás pode batalhar com todas as suas forças e com toda a sua fúria. Mas Satanás não pode tirar a nossa salvação. Satanás não pode arrancar a coroa da vida que está reservado para aqueles que são fiéis a Cristo. Então entenda que de modo algum, igreja, se nós sofrermos nessa vida, se formos perseguidos, se morrermos, de modo algum sofreremos a segunda morte, porque nós temos Cristo. Esse é o prêmio da fidelidade para um cristão, um prêmio eterno. O mundo não pode compreender, mas nós compreendemos. E eu quero orar para agradecer por essa passagem, por essa mensagem. E eu peço que essa mensagem direcione a sua vida. Talvez não hoje, nem amanhã, mas quando as perseguições se levantarem, lembra da sua fidelidade, lembra da sua esperança em Cristo Jesus. Bem, vamos orar para agradecer a Deus. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos, Deus, por essa ministração, que o Senhor fala aos nossos corações, e muitas vezes não são palavras que nós gostaríamos de ouvir, porque quem gosta de ouvir de fome, de perseguição, de tribulação, de cadeia, de morte? Mas nós ouvimos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Satanás nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo, que mesmo se nós morrermos, estaremos vivos no Senhor Jesus, que o Senhor é aquele que tem a coroa da vida. Esse é o prêmio para cada cristão, esse é o prêmio para cada um de nós que permanecemos firmes na sua causa. Muito obrigado, Pai, porque quando nós estamos aqui no culto de ceia, lembrando do que o Senhor fez, nós também lembramos que o Senhor voltará. E essa esperança o mundo não tem, essa esperança Satanás não tem, essa esperança as hostes malignas que batalham contra a igreja não tem. Mas nós temos em Cristo Jesus a maior de todas as esperanças, a verdadeira vida. O Senhor ministra aos nossos corações para que sempre possamos permanecer firmes, Pai, na Tua presença, esperando o nosso galardão. Por isso nós te louvamos sempre e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.